Oiê! Tem mais algum mineiro aí? Mineiro gosta de falar oi. Vamos para mais uma interpretação? Hoje nós vamos interpretar um modelo de saia que está sendo muito usado para 15 anos, para festas de 15 anos. É uma saia muito delicada, é uma saia super romântica. A foto que chegou para mim foi uma saia pink. Ela é feita num tecido bem leve, um pouco armado, não pode ser musseline, tá? Eu não aconselho que seja feita na musseline, porque a musseline ela é muito bamba, né? Muito molenga. Então, escolha um tecido que seja fino, transparente, porém que tenha um pouquinho mais de estrutura. Um voal Judite, uma saia bonita. Gazar também, organza. Organza eu já não aconselho muito não, mas se for o único que você achar é melhor do que a musseline, tá? Então vamos lá. Ela tem um cos largo, eu vou desenhar de vermelho porque eu tô sem canetinha rosa. Um cos de 4 a 5 centímetros e são 5 camadas de godê. 5 saias sobrepostas, tá? Todas 5 são godês círculo completo. Então nós temos a primeira, né? A primeira ou a última, como cada um preferir, porque depois nós vamos definir se vai ser a primeira ou a última. Então, nós temos a saia de cima, depois nós temos uma saia embaixo, que pela foto eu vi que a pontinha dela está escondida aqui, por baixo da... Então, temos essa outra saia aqui, isso. Agora vem uma por baixo, que ela já é invertida, né? A segunda saia, ela, ela tem a ponta mais baixa do lado esquerdo. Essa agora já tem a ponta mais baixa do lado direito. Então, vamos lá. Um, dois, três. A próxima saia já tem, também vai ter a ponta mais baixa desse mesmo lado aqui, que é o lado direito. Mas, aqui, gente, como nós estamos fazendo essa interpretação aqui, a gente pode inverter, mudar o lado, contanto que são saias assimétricas, são godês assimétricos, né? Que eles vão alternando e sem nenhuma regra, sem muita regra, porque olha só, o primeiro babado, eu vou considerar o primeiro esse de baixo aqui, tá? Então, por quê? Porque ele foi o primeiro, é a primeira camada, né? Se a gente considerar uma camada sobrepondo a outra, a primeira camada, então, é a de baixo. Então, esse aqui é um godê inteiro, ele é completo, ele é todo igual, tá? De cima e embaixo, frente e costa, lado direito, lado esquerdo, ele é todo simétrico. Então, ele é simétrico. O segundo é assimétrico. O segundo, ele é um godê menor que o primeiro, porque o centro dele foi deslocado e ele não ultrapassou o comprimento do primeiro. Então, a gente deduz que esse godê tem um comprimento menor do que o primeiro. Aí a gente vai diminuindo, né? Esse que é o segundo. O terceiro, a mesma coisa. Ele também tem uma caída para a direita e como essa caída ela não ultrapassa a barra do segundo, então ele é um godê menor. Agora, já o quarto, que é esse aqui, ele tá caído para esquerda. Então, ele sobe de um lado e ele desce do outro, um pouquinho mais. Então, o 4 tá do lado de cá, ó. E o quinto também é todo simétrico, tudo da mesma altura. E então, vai ser um círculo completo, com todo igualzinho, porém, mais curto que todos os outros. Então, tá? Eu vou fazer esse cálculo
vou estipular um comprimento para essa saia aqui de 1 metro, 100 centímetros, tá? Só pra gente, para ficar mais fácil os cálculos que a gente fizer. E eu vou estipular aqui, ó, então, o comprimento da saia total, comprimento total, 100 centímetros. Cintura, eu vou calcular a cintura pro valor de 60 centímetros, tá? Vai ficar mais fácil pra gente calcular, porque como é godê completo, nós vamos dividir o valor da cintura por 6. Eu não divido por 6,5, nem por 6,3, não, gente, eu uso o 6 completo, tá? O arredondo. Então, nós vamos ter o raio da cintura, para cortar o godê, o raio vai ser igual a 10, tá? É uma menina de 15 anos, ela é magrinha, ela tem 60 de cintura, pronto. O raio dela vai ser 10 centímetros de comprimento 100. Então, agora é o seguinte. Essa saia aqui, eu acho que a gente pode considerar ela, o comprimento dela, 1/3 da saia inteira. Se vocês concordarem comigo, né? A gente pode calcular 1/3 aqui, ó, de como se a gente dividisse aqui, ó. Em 3 alturas, a gente fica com 1/3. Então, a primeira saia, ela vai ter o comprimento de 30. A primeira não, né, gente? 30, a saia número 5. Vai ter 30 centímetros de comprimento. Então, eu vou desenhar ela aqui, ó. Vou desenhar um godê aqui, um círculo completo, que não é perfeito, mas é um círculo. Então, vamos desenhar aqui bem no centro a cintura. Pronto. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui um raio de 10 centímetros e um comprimento de 30. Então, nós vamos gastar pelo menos 80 centímetros para fazer essa parte aqui, né? Que seria 10 mais 30, raio mais comprimento. Então, seria pelo menos 80 centímetros para essa primeira parte. A segunda, eu tô deduzindo que ela seria igual à primeira, só que a gente desloca o centro da saia, assim, a circunferência da cintura, a gente desloca. Aí, o que que acontece? Ela cai de um lado e sobe do outro. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos fazer assim. Quem for fazer em casa, pode fazer teste no TNT aí. Faça em meia escala, né? Faça ela pequena. Faça os testes e veja se a proporção tá boa ou não. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar 5 centímetros de um lado e vou jogar 5 para o outro. Não, 5 tá pouco. Eu vou colocar 10. Então, eu vou tirar 10 de um lado e vou jogar 10 para o outro. Como que vai ficar a nossa saia? Ó, 30. Então, 30 mais 30, né? Quando a gente faz ela, um lado fica sempre igual ao outro. Então, aqui é 30, aqui vai ser 30 também. Aqui, eu vou fazer com 20 de um lado e mais 40 do outro. Porque tem que dar o mesmo valor, né, gente? Matemática é matemática. Se aqui é 30, aqui é 30, e eu vou deslocar esse círculo, o que eu tirar de um lado passa para o outro. Então, só que eu vou deslocar para a direita e esquerda, tá? O que que acontece? O lado esquerdo é maior, então eu desloco o círculo para a direita. Do lado direito vai ficar menor. Então, eu vou fazer aqui a nossa cintura, ela vai ser aqui, ó. Ó, aqui. Tá? O que que aconteceu aqui agora? Em vez de ficar, aqui também seria 30, né? Aqui, ó, qualquer lugar desses aqui tem que dar 30. Aqui vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu vou ficar com 20 de um lado e 40 do outro. Então, essa é a saia número 4. Essa aqui, ó, é a saia número 5. Essa aqui é a saia número 4. A saia número 3, que seria essa aqui, ó, ela é um pouco maior que essas duas, mas ela é um pouco menor que essa aqui, que é a próxima, tá? Por quê? Porque ela tá acima, dos dois lados ela tá menor. Então, ela foi deslocada também. É um godê assimétrico, mas ela tá mais
mais alta aqui e mais alta aqui também, tá? Eu vou pegar a mesma proporção, mas esse aqui aumentou. Então, se aqui, ó, se nessa saia eu tenho 30 centímetros de comprimento e o total é 100, eu tô deduzindo que aqui, ó, vai dar uns 60 centímetros mais ou menos. Vamos calcular aqui, por exemplo, 60, mas ela é mais baixa de um lado. Seria talvez, ó, 60. Se ela fosse simétrica, será que ela teria 50 mais 50? 50 de um lado e 50 do outro? Talvez sim. Então, vamos ver aqui, ó. 50 mais 50 é 100. Então, se eu quiser cair de um lado para 60, o outro lado sobe para 40. E se vocês prestarem atenção no desenho, esses dois lados batem. Tá vendo? Esse lado da saia 4, ela bate com mais ou menos com a saia 6, 3. Então, eu vou fazer isso sim. Eu vou deixar 40 do lado esquerdo e vou deixar 60 do lado direito, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso círculo aqui. Eu acho que essa proporção tá certo, mas a gente tem que entender o seguinte: mudou o comprimento da saia total, tudo isso aqui tem que ser repensado, tá? E falei que essa saia essa aqui é a 3, né? A 3 é maior do lado direito, então eu tenho que deslocar para lá. Então vamos lá. Tá vendo? Esse é o raciocínio, gente. Essa aqui é a saia 3. Então o raciocínio é esse. O godê assimétrico, o que é deslocado nele? Aqui, é o centro dele. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 40 desse lado, mas eu vou ter 60 desse lado. Então, ele vai cair bem aqui, ó, tá? Agora, a saia 2. A saia 2, ela tá bem próxima do 100. Eu posso pôr 85, eu posso pôr 90. Então, eu vou imaginar esse lado aqui, ó, com 90, tá? Então, 90. Mas do lado de lá subiu. Então, vamos calcular mais ou menos assim, ó. Se fosse entre um e outro, o meio seria aqui, ó, né? Se essa é 60 e essa aqui é 100, então vamos imaginar que se essa saia fosse simetricamente igual, ela teria 80 centímetros de comprimento. Mas eu tirei 10 daqui e joguei para cá. Então, o que acontece? 80 menos 10, 70, mais 10, 90. Concordam comigo? Então, ela vai ficar um pouco mais comprida do que a outra, porém, vai ficar menor que o lado de cá, tá? Então, vamos lá. 70 de um lado e 90 do outro. Se fosse toda simétrica, ela teria 80. Então, essa saia aqui é maior que essa, mas é assimétrica no mesmo sentido, tá? Esse lado esquerdo é menor que o lado direito. Mas aqui, do lado esquerdo, é maior que 40. E do lado direito é maior que 60, tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar a nossa saia. A nossa segunda saia, né? Contando as camadas da inferior para superior. Então, agora eu vou fazer o mesmo movimento, vou deslocar para a esquerda, porque o lado esquerdo é menor. Mas, ele é mais compridinho que o da 3. Então, o que acontece? Eu vou deixar 70 aqui e vou deixar 90 aqui. Lembrando, gente, que aí nós vamos fazer a conta da quantidade de tecido, tá? Espera um pouquinho só. E aqui, ó, aqui dentro tudo tem 10 mais 10. Então, eu vou colocar aqui já de uma vez, eu vou colocar 20, tá? Para ficar mais fácil a nossa conta. 10 para um lado, 10 para o outro, então nós temos 20. Igual aqui, ó, tá? 10 aqui, 10 aqui. Pronto, agora nós temos a última saia, que é um godê completo, com o total da saia, o comprimento total da saia, que a gente tá fazendo com 1 metro. E nós temos aqui
a cintura bem centralizada, que é o que mais comum que a gente faz, né? Tá aqui o nosso centro. Então, essa saia aqui, ó, ela tem 100 de comprimento. Ela tem 100 aqui tudo, ó. Qualquer lado que a gente medir, ela tem que dar 100. Como é que a gente corta um godê completo? A gente corta no nosso tecido, ó. A gente não consegue cortar uma saia godê longa inteira, né? Então, a gente corta duas metades. Então, a gente corta aqui, ó. Aqui tá o nosso tecido. Aqui está a orelha. Aqui nós temos 1,40 de largura, né? Então, como é que nós cortamos a nossa saia? Nós vamos medir aqui, ó, daqui até aqui tem que ter 100. Aí, aqui tem que ter 20. E aqui tem que ter mais 100, ó. Então, aqui, ó. Então, 100, 20, 20, 100. E aqui 100. Então, aqui nós cortamos o nosso godê, ó. Não é isso? A mesma coisa a gente faz aqui, ó. Ó, vou pegar aqui. E vou cortar a minha outra saia. Então, nós temos essas duas saias. Então, calcula, ó, nós temos que ter pelo menos, porque se eu tenho 100 e se aqui dentro eu tenho 20, nós temos que ter pelo menos 100 mais 20 mais 100, 2,20 metros para cortar essa saia, tá? De 1 metro. Se a saia for maior, por exemplo, se a saia for 110, eu tenho que ter 110 mais 20 mais 110, tá? Pensem sempre nisso. Então, aqui, ó, eu vou gastar 2,5 metros, tá, gente? Eu vou colocar assim, vou arredondando para mais. Aqui eu vou gastar 2,5 metros para fazer esta saia. Agora, para fazer esta saia, eu vou gastar 70 mais 20 mais 90, né? 8, 8, 16, 18, 1,80 m. 1,8 metros. Aqui, ó, nós vamos gastar 1,20 m. 40 mais 60 mais 20, 1,2 metros. Aqui nós vamos gastar 40 mais 20 mais 20, a mesma quantidade, porque os godês são iguais, tá? Esse é igual a esse, só muda a posição da cintura. Então, aqui nós vamos gastar também 0,8 metros, 80 centímetros, 0,8 metros, tá? Então, tá aqui, ó, a interpretação da nossa saia. O que nós vamos gastar? 0,8 mais 0,8. 1,2. Tirei do lugar, né? Nós vamos gastar 1,8 e nós vamos gastar 2,5. O tecido pode vir torto, o tecido pode encolher na hora de passar, né? Esses tecidos sintéticos a gente passa ele todinho antes, então eu compraria 7,5 metros para essa parte aqui. Agora nós vamos falar do forro. Como que é o forro dessa saia? O forro dessa saia, ele tem que segurar todo esse volume. Então, ele tem que ter um forro de armação, senão ele não segura, senão ela vai murchar. Então, é um forro em formato de A. Pode ser que seja... pode ser meio godê. Aí, ela vai ter só uma costura atrás, no centro costas. E pode ser uma saia vazê. Também dá certo, em formato de A. Ela vai ser assim, ó. Aqui tá o forro da nossa saia, tá? O forro do forro. Por cima disso aqui, a gente vai... é o forro. A gente vai colocar as camadas... que não começa daqui não, tá, gente? Ela começa daqui, ó. Então, 18, 15 centímetros. Primeiro, babado. Você pode fazer preguiadinho, tá? Dure de armação. Segundo, o segundo, ele tem que vir aqui por baixo, ó, tá? Ele vem um pouquinho abaixo desse aqui, ó. Então, ele faz isso aqui.
também preguinhas. Aí o terceiro, ele vem aqui também, ele passa por baixo, né? Vamos lá, ó. Aqui, ó, tá? Preguinhas também. E o último, ele vem também formando, a gente não precisa franzir isso aqui não, tá? Pode fazer em formato de preguinhas, que é mais fácil, é o tudo de armação, ele não precisa ser franzido. Então, seria isso aqui, tá bom, gente? Essa é a interpretação que eu fiz dessa sainha aí. Eu vou postar para vocês a foto dela e façam os testes, façam os cálculos direitinho. O que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: esse formato assimétrico dos godês, ele é obtido a partir do deslocamento da circunferência da cintura. Se você quer que o lado esquerdo fique maior, desloque o círculo, lado esquerdo maior, desloque o círculo para a direita. Se você quer que o lado direito fique maior, desloque o círculo da cintura para a esquerda. É isso que a gente deve fazer. Sempre um lado é igual ao outro, quando o godê é simétrico. Quando o godê é assimétrico, a soma de um lado com o outro tem que dar o valor correspondente à metade do valor de quando ela é simétrica. Tá certo? Então, vocês gostaram do vídeo? Vocês compreenderam? Qualquer dúvida que tiverem, pode deixar aí no direct. Às vezes acontece de eu demorar um pouquinho para responder, mas eu tô sempre respondendo. Então, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Curtiu? Gostou? Dá seu like, se inscreva no canal, dá uma ajudinha pra gente aqui também, né? Para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se você gostou, ajude para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo vídeo.